Saudações, pessoas! Então, olha só, a gente vai falar hoje então sobre geopolítica do Oriente Médio, a relação entre Irã e Estados Unidos. Que agora, dia 27 de novembro, teve um fato importante, ó. O principal cientista nuclear iraniano foi assassinado numa cidade perto de Teherã lá. E o Irã acusou, o serviço secreto israelense, a Mossad, e a CIA de fazerem parte desse atentado aí. Mas as relações entre Irã e Estados Unidos, elas nunca mais foram as mesmas desde a Revolução Islâmica de 1979. Antes disso, o Irã era um aliado dos Estados Unidos. E após a Revolução Islâmica, ele se torna um grande inconveniente para as políticas, para a geopolítica estadunidense do Oriente Médio. Então a gente vai dar uma olhada assim, nesse panorama mais recente, entre essas relações não muito amistosas entre Irã e Estados Unidos. Então é o seguinte aqui, ó, a escalada contra o Irã, ela vai começar a partir de 2001, quando o Bush filho, que é presidente dos Estados Unidos na época do atentado das Torres Gêmeas, ele vai fazer um discurso logo após os atentados e vai falar do tal do eixo do mal, Que eixo do mal é esse, Coreia do Norte, Iraque e Irã, e ele também cita a Síria como países que financiam o terrorismo internacional. E logo depois, em 2003, se a gente lembrar, os Estados Unidos vai lá e ataca o Iraque, passando por cima da ONU, uma forma unilateral, vai lá e faz essa intervenção militar que destruiu completamente, as estruturas político-administrativas do Iraque. E em 2015, o John Bolton, então consultor do presidente Trump, ele vai ser o consultor de segurança do presidente Trump, ele vai dizer o seguinte no artigo, olha o título do artigo para o New York Times, Para deter a bomba iraniana é preciso bombardear o Irã. Esse é um artigo, que uma pessoa ligada à presidência dos Estados Unidos publica num dos principais jornais internacionais. Após alegar que Teherã não negociará jamais o fim do seu programa nuclear, olha só, ele concluiu, os Estados Unidos poderiam efetuar um trabalho cuidadoso de destruição. Olha só, um trabalho cuidadoso de destruição, Vamos lá, bombardear só uma capital, só Teherã, sei lá. Mas só Israel, olha só Israel é capaz de fazer o necessário, porque Israel, cara, é um braço armado estadunidense, no Oriente Médio. O objetivo será a mudança de regime em Teherã. Esse foi um artigo publicado em 2015, ó, pra gente ter bem claro, como são essas relações entre Estados Unidos e Irã. Então os Estados Unidos têm uma bronca gigantesca, com o programa nuclear iraniano. O Irã diz que é para fins pacíficos, Os Estados Unidos diz que o Irã está desenvolvendo uma arma nuclear. Então, olha só, em 2015 o John Bolton faz essa colocação, Para deter a bomba iraniana é preciso bombardear o Irã. Então, se a gente seguir aqui, ó, no início de 2020, terminou o ano, 2019, o ano de paz e alegria e tal. Dia 13 ou dia 4 de janeiro lá, o general Soleimani, ele é assassinado, Ele foi morto num aeroporto em Bagdá. O principal líder militar iraniano era o cara que estava articulando lá a defesa, por exemplo, contra o Estado Islâmico no Oriente Médio. Ele foi assassinado. O carro, a comitiva onde ele estava, foi bombardeada num aeroporto em Bagdá, tá? Então, e os Estados Unidos, logo em seguida, o Trump vai lá e faz um pronunciamento assumindo a autoria. Isso foi um assassinato, E tanto é que a ONU, agora em julho de 2020, ela declarou como um ato ilegal. Isso foi uma conclusão da ONU. E assim, ó, a mídia internacional não fala nada sobre isso, Então, e logo em seguida o Irã faz uma retaliação. Ele vai bombardear, lança alguns mísseis nas bases militares na fronteira com o Iraque. Os Estados Unidos alegam que não houve baixas e tal, mas logo em seguida se se coloca panos mornos em torno dessa questão e não se fala mais sobre o conflito Irã e Estados Unidos, mas era uma coisa latente. E logo apareceu, agora no final do ano, dia 27 de novembro, o principal cientista do programa nuclear iraniano foi assassinado numa cidade a 170 e poucos quilômetros de Teherã, Ele já tinha sofrido atentado, ele estava no hospital lá e um carro-bomba explodiu próximo da onde ele estava passando, E foi fuzilado também, As pessoas, alguém saiu do carro, de um outro carro, e fuzilou, atirou em direção a esse cientista, Quem era esse cientista? Ele era um físico, um renomado físico iraniano, professor universitário, tá? E ele foi dessa forma assassinado agora faz 3 dias, Sexta-feira, dia 27 de novembro. E o Irã afirma que o Serviço da Inteligência de Israel, a Mossad, e a CIA, que é o Serviço Estadunidense de Inteligência, estão por trás e qualificam os ataques como terroristas, ó.
E outra coisa, o Irã diz, né, que vai retalhar, que vai ter uma contraofensiva. Provavelmente a gente vai ter assim uma tensão muito grande no Oriente Médio agora, né, no final de 2020, né? Já não bastava essa, mas será que o Trump vai querer fazer mais uma guerra aí, né? Será que ele vai sair fora do mandato dele e deixar essa bronca, né, esse pepino na mão do Biden? O Biden que queria se aproximar, né, do Oriente Médio agora vai pegar esse pepino se o Trump resolve fazer algum ataque, né, contra o Irã, por exemplo. E olha só, né, os Estados Unidos enviam navios ao Golfo Pérsico, né? O porta-aviões Nimitz foi mandado para lá logo depois desse incidente. Então, assim, ó, o barril de pólvora que é o Oriente Médio, né, começou a aquecer de novo. Então a gente tem que ficar muito ligado aí, né, sobre a geopolítica do Oriente Médio, principalmente quem vai fazer Enem, PAV, vestibular da URGS. Falou, gente. A gente se vê na próxima aí, então. Até mais.